Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje é dia 1º de setembro de 2025. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam num manto de paz, de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Bem, meus irmãos, aqui estamos, como sempre, muito agradecidos pela oportunidade de podermos ter chegado a esta casa. Quantos não tiveram essa possibilidade? Quantos estão internados? Quantos estão em seus ambientes familiares, impossibilitados sequer de levantar de uma cama, né? E nós aqui estamos bem, graças a Deus, os problemas normais da vida, nós podemos aqui chegar. Estamos aqui interagindo, né? Não apenas entre nós, mas com os nossos incansáveis amigos da espiritualidade. Não nos desamparam nunca, nos conhecem muito bem, nos acompanham, não apenas quando entramos nesta casa, mas quando também estamos no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, temos a certeza de que eles atuam junto a nós. Então, meus irmãos, agora, antes de nós lermos a página que vai ser projetada, ou já está até projetada para nós, com a mensagem preparatória de harmonização do nosso ambiente, eu quero lhes lembrar dia 21 de setembro, temos um compromisso aqui na nossa casa, domingo, às 8h30, encontro sobre Bezerra. Então, anualmente, a nossa casa, em parceria com o Centro Espírita Leon Denis, né, ela participa com o Centro Espírita Leon Denis na elaboração deste documento, né? A Sayumi é a nossa pessoa assim, de ligação principal com o Leon Denis para esse trabalho. Ela estará presente também. Então, pega-se sempre um tema relevante, né? E obtém-se o que é que Leon Denis tratou sobre aquele tema. Como Bezerra. Como Bezerra tratou daquele tema. Como Bezerra de Menezes enfrentou aquele determinado problema. E aí busca-se, não apenas na biografia de Bezerra, mas em todos os escritos dele, as orientações para aquele assunto. Por isso que repete-se anualmente, né? Todos os anos ocorre o encontro sobre Bezerra de Menezes. Os temas são diferentes, é claro. É sempre a visão de Bezerra de Menezes sobre um tema relevante para todos nós. E teremos no dia 19 de outubro também, às 8h30, o nosso segundo encontro, que vai ter como temática a criança e a patrona Meimei. Ou seja, Meimei será a patrona do encontro da nossa casa e o tema fundamental, básico do encontro será a criança. Mas isso vai ser no dia 19 de outubro. Dia 21 de setembro, esse mês, temos esse encontro que eu estou falando. Então, não deixem de se inscrever. Vocês podem se inscrever pela internet. É muito simples. Entrar no site do SEASA, tem uma janela ali, coloca dados básicos, coisa muito simples, informa se deseja receber a apostila por meio eletrônico, né? E acredito que essa apostila, não é, Sayumi, seja encaminhada no dia seguinte, talvez, né? Ou até no mesmo dia, né? Eu acho que já o fluxo já é esse, né? Então é isso. E se quiserem também a apostila impressa, aí vão ter que comunicar isso, porque aí terá um custo. O Mauro está me dizendo que dessa vez não será possível? Só digital? Então tá. Então, a apostila somente pelo meio digital. Né? E também tem uma vantagem, né? Que recebe rapidamente a apostila. Tem logo no computador, no celular. Então, não deixem de comparecer, 21 de setembro. Vamos apoiar esse trabalho, vamos mostrar o nosso apreço pelos trabalhos desenvolvidos pela casa. Como é que nós podemos mostrar isso? Através da nossa participação, através da nossa presença aqui.
Então, meus irmãos, essas são as informações importantes. Temos outras, mas eu não vou tomar mais o tempo. Agora nós vamos fazer a leitura da nossa página preparatória. Pedir à nossa irmã Marisa a gentileza de fazer a leitura para nós. Hoje você vai ter que ficar olhando para lá, tá? Não temos aqui. Boa noite. Do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destilada àqueles cuja sede te propões extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes, e compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Bom estudo. Pois é, meus irmãos, muito cuidado sempre com a nossa censura, né? É muito fácil censurarmos, mas temos que analisar que só o trabalho, quando envolve servir e o bem, já é uma oração em termos de ação, consubstanciada na ação. Portanto, se o trabalho é para o bem, avaliemos muito bem a nossa crítica antes de fazê-la, né? Vamos agora, meus irmãos, prestar a máxima atenção ao nosso irmão Oscar Martins. Ele é do Grupo Espírita Recanto da Prece, que fica no Recreio dos Bandeirantes. Nosso irmão já é conhecido, já não é a primeira vez mais que vem à nossa casa, e vai dar a continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Muito boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria muito de externar minha imensa gratidão a Deus Pai, a espiritualidade amiga, que nos permite estarmos juntos aqui hoje, a direção dessa casa que muito bondosamente nos convidou para estarmos aqui, mesmo com a nossa pequenez, com a nossa pouca evolução, nosso pouco conhecimento, de alguma forma tentar contribuir para a seara espírita. Que a seara não é formada por grandes passos. A bondade, o amor, a evolução não é formada por grandes passos. Em verdade, é formada pelos pequeninos passos que todos os dias a gente empreende rumo ao nosso progresso, rumo ao mundo melhor. Pequenos passos, pequenos atos que papais e mamães, vovós e vovôs constroem no dia a dia, numa brincadeira com as crianças, num gesto de amor. Eu lembro de vez em quando, e me vem lágrimas aos olhos, numa época que faltou mantimentos na nossa casa. Eu era pequeno e minha mãe acordava às 4:30 da manhã para ser uma das primeiras da fila do pão, para conseguir pão para nós, para os filhos. Um gesto imenso, na minha opinião, um gesto incomparável, mas que ela sempre dizia: o que me custa? E quantas vezes eu me pergunto o que se passava na cabeça daquela senhora, daquela mulher que se apresentou como minha mãe nessa encarnação.
uma artista extremamente talentosa, pintava quadros magníficos. Confesso que uma vez ela pintou um retrato a pedido, encomenda de uma prima minha, para quem se lembra, de uma modelo chamada Luísa Brunet, muito bonita. Sinceramente, minha mãe melhorou muito ela, tá? Fez um quadro e deixou ela ainda mais bonita. Então, para vocês terem uma ideia do poder, do potencial artístico que minha mãe tinha. Tem, né? E quando nós falamos de pensamento, aí vem uma coisa até engraçada, né? Todos nós pensamos. Sabe o que é mais triste? É que nós pensamos que pensamos muitas vezes. Porque quantas vezes pensam por nós? Vem-nos uma ideia que a gente acha que é nossa, mas já é uma adução, já estamos sendo aduzidos, conduzidos por algum irmão que nos vem devido à nossa sintonia. Mas para a gente entender o tema de hoje, que é pensamento, o adultério por pensamento, a gente tem que voltar primeiro no livro dos Espíritos. Eu já perguntei, acredito isso, no nosso primeiro trabalho aqui, mas vou perguntar de novo. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Que é Deus? Obrigado. Que é Deus? Não é o que é Deus, que é Deus? E a resposta dos Espíritos é algo assim fantástico. Inteligência suprema. Eu gostaria de dizer causa primária, causa primeira de todas as coisas, mas vamos nos apegar só à inteligência suprema. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com certeza não é esta imagem, porque senão pobre Deus seria bem judiadinho em termos de beleza, né? Qual é a aparência de Deus? A inteligência tem aparência? Ou a inteligência gera efeitos? A inteligência gera trabalho, gera construção, gera criação. Isso é Deus. Deus é. Deus não existe. Ele é. Se existisse, teria que ter sido criado e alguém teria que ser muito mais poderoso que ele. Já conhecemos toda essa história, mas quantas vezes paramos para pensar que a partir do conceito de que Deus é inteligência suprema, todo o universo passa a deixar de ter conceituações óbvias para nós, encarnados, ainda num planeta de provas e expiações, para um upgrade, um salto conceitual. O universo é mental. Se toda a criação do cérebro é mental, da inteligência, supondo que a inteligência viesse realmente da parte física, né? Então toda a construção divina é pensamento. O universo é mental, puramente mental. Sendo mental, o nosso conceito, a nossa ampliação de ideias extrapola. Porque antes pensávamos, todo mundo é parecido. Os espíritos falam, em todo o universo todo mundo é parecido. Não na forma física. Não na forma de encarnados. Mas com certeza na forma divina. É uma das coisas que a gente precisa compreender quando nós estudamos o Espiritismo, é que eles não nos falam apegados a uma condição temporária que é o ser encarnado, que é o traje físico que estamos envergando. Mas, mais do que isso, a inteligência, o espírito em si, a fração inteligente de Deus, criaturas de Deus que nós somos. Uma inteligência habitando um corpo para que fins? Para aprendizado. Para sentir dor, para quê? Para aprendizado. Porque Deus não está preocupado em punição. Deus não está preocupado em castigo. Deus não está preocupado em ficar bravo, em ter ira. Deus não tem isso, não existe, porque Deus é perfeito. A única coisa que Deus quer é aprendam, evoluam. E o amor, o próprio amor,
é uma obra divina da inteligência. O amor só pode existir com a inteligência da criatura. Só pode ser percebido com a inteligência da criatura. E quanto mais inteligentes, mais amor podemos realmente ter. Ao ponto de um dia nós podemos entender que ajudar o inimigo, um gesto de amor profundo para um inimigo, é um bem que a gente não tem como precificar, como colocar na balança. Porque ele pode ser nosso inimigo. Mas no meu pensamento, eu não sou mais inimigo dele. Posso amar meu inimigo se eu for inteligente o suficiente para conceituar diferente, para ter um cognitivo, uma base mental diferente da que estamos acostumados, que é gerada por quem? Pela emoção. Então a gente vai ver que pensamento, de forma geral, tem nascimento onde? No cognitivo, que é o nosso aprendizado, que é do dia a dia, o que a gente lê, o que a gente aprende, o que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente pensa que pensa, né? Que às vezes a gente acha que tem uma grande ideia e está nosso mentor lá nos colocando coisas fantásticas que a gente até então não tinha, né, sacado, não tinha pensado a respeito. E emoções. Ainda nós vivemos um mundo emotivo. Somos espíritos ainda vivenciando emoções. Somos reativos. Então as nossas emoções permeiam o nosso pensamento e ajudam, inclusive, na criação que os nossos pensamentos são capazes de ter, de colocar. As construções mentais. Quais são as nossas construções? As formas pensamento. Se nós formos analisar, isso aqui é uma forma pensamento. Ou seja, adquiriu forma porque alguém pensou, idealizou e através da manipulação da matéria fez acontecer. Só que, se nós estudarmos desde o princípio, quando Kardec frequentava aquelas festas onde as mesas giravam e dançavam e voavam, tudo era pensamento atuando. Então, o pensamento, sendo divino, sendo parte, não integrante, mas uma criação do eu espírito, ele atua, ele entra em toda a essência universal e atua de muitas e muitas formas. E eu trouxe tudo isso até agora só para a gente entender uma situação. Cuidado com o pensamento. Mais do que cuidado, cuidemos do nosso pensamento. Sejamos amorosos com o nosso pensamento. Não pensar só amorosamente, mas sermos amorosos com o nosso pensamento, porque eles são nossas criações. Sejamos amorosos conosco mesmos. Pensemos muito mais do que somos capazes de imaginar que pensamos. Parece difícil. Mas quando a gente percebe que Deus é inteligência, quando a gente consegue perceber isso, que Ele é a inteligência suprema, e que todo o resto, inclusive o amor, é fruto da inteligência, a gente muitas vezes para de procurar no coração o que está no raciocínio, o que está no pensamento, na construção do dia a dia. Porque se pensarmos bem, por que eu tenho raiva de uma determinada pessoa? Mais longe ainda, já pensando, usando o termo adultério, como é estigmatizado, o adultério, a relação extraconjugal, vamos dizer assim. Por que eu desejo aquela pessoa? Por quê? O que ela tem que eu posso desejar? E aí entra a parte do pensar sinceramente. Afinal de contas,
o que ela realmente representa em termos globais para mim. Qual é a construção que advém dessa ideia, desse pensamento, desse desejo? Todos os nossos pensamentos, quando a gente fala de cuidar deles, é isso. Esse pensamento que eu tive, o que me advém desse pensamento? O que eu ganho? O que eu construo com isso? Será que eu estou construindo formas, pensamentos pavorosas que vão contaminar a minha casa, o meu lar, o meu pensamento vai estar comigo o tempo todo? Vão modificar meu perispírito? Ou será que eu consigo traduzir esse pensamento em coisas um pouco mais sublimes, um pouco mais leves? Pensamento tem essa força. Pensamento é um poder inacreditável. Tudo isso aqui, como eu falei, é fruto de pensamento, tudo. Se lerdear um pouquinho, até a gente é fruto de pensamento, porque papai e mamãe pensaram, às vezes nem tanto, mas em muitos casos pensaram. Nós queremos um filho, queremos uma filha. Ou engravidou, nós amamos, nós pensamos que coisa boa ter essa criança conosco. E o pensamento frutifica em bem. E se nós ampliarmos isso? O planeta é uma forma pensamento. E essa forma pensamento dura tanto tempo quanto seja necessário, graças à força de vontade, graças à persistência, à manutenção do pensamento contínuo daqueles que sustentam o planeta. As nossas formas pensamento idem. Quando nós temos formas pensamento no plano mais imaterial, vamos dizer assim, mais quintessenciado, que a gente não verifica, não vê, que não está aqui na matéria, táctil. Quando a gente cria e pensa, e cria e pensa, e todo dia mantém o mesmo pensamento, aquilo se torna quase que indestrutível. Pode se tornar muito trabalhoso se desfazer de uma forma pensamento que foi solidificada, que foi sedimentada ao longo de anos naquilo que nós passamos dia após dia, repetindo e reciclando nas nossas ideias. Então, voltando, Deus é a inteligência suprema e, portanto, tudo que existe no universo é mental. Quando nós pensamos, interferimos no próprio universo. Porque estamos mergulhados em Deus. E é por essas vibrações que Deus percebe tudo o que acontece e daí vem a sua onisciência. Porque não tem nada que exista fora de Deus. O que existe fora de Deus? Nada. Absolutamente nada. É por isso que quando as pessoas falam, porque na teoria do caos. Que teoria do caos? Não existe caos no universo. Não existe caos. Existe o desconhecido. Aquilo que ainda não chegamos a conhecer. Mas caos não existe. Porque se existisse caos, seria a proposta de que Deus tem um pensamento ali que não está bem conectado, está meio bagunçado. Então caos, não adianta falar. Não existe teoria do caos. A própria teoria do caos, ela se baseia em algumas regras. Se existem regras, não pode ser caos. Tá certo? Então, o nosso pensamento, por mais caótico que pareça, não é um pensamento ruim. A gente não precisa ter essa ideia de filtrar pensamento e combater pensamentos. Porque o adultério por pensamentos, a corrupção do pensamento, por pensamento, não do pensamento, mas por pensamento, é o quê? É o atendimento aos nossos desejos e anseios. Apenas isso. É o que nós somos.
E talvez nada seja mais lindo para a gente entender a nós mesmos, para nós podermos ver quem somos, autoconhecimento, do que vigiar os próprios pensamentos. Porque pensamento que passa voando, tudo bem, faz parte do processo. Mas quando senta e faz ninho na nossa cabeça, alguma coisa não tá legal. A gente está com um tesouro que esse pensamento arvorou, se enraizou nesse tesouro. A partir dele, meus pensamentos surgem. Mas nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso logo adiante. Então, pela ciência, pensamento é o processo mental que permite criar e manipular ideias, conceitos, juízos e raciocínios para compreender a realidade. Ou seja, para vocês compreenderem o que eu estou falando aqui, está todo mundo pensando. Eu falo, todo mundo procura ligar as ideias, colocar ré com cré, colocar o tico para falar com o teco, para poder nós falarmos a mesma língua. Ou pelo menos conseguir entender aproximadamente aquilo que é possível. Mas a construção ainda assim vai ser muito diferente. Porque cada um vai ter um pensamento diferente. Vai ter uma forma de ver, de entender, de sentir diferente do outro. E isso é que é magnífico. Isso é que é maravilhoso. Porque quando a gente também, além de observar os nossos pensamentos, conseguimos entender o pensamento do outro, nós penetramos um universo que é absolutamente desconhecido. E como é maravilhoso conhecer o outro. Como é maravilhoso entender da melhor forma possível o que o outro tem a oferecer. Sem pensar de bom ou de ruim, mas tudo que pode oferecer. E os pensamentos dessa pessoa nos dão material maravilhoso para a gente praticamente se apaixonar pela humanidade. Eu lembro de uma música que a Cássia Eller cantava muito bem, eu adorava, mas eu nunca tinha entendido a letra. Que é quando o segundo sol chegar para alinhar as órbitas do planeta, né? E ela fala, mas uma coisa pode ter certeza, o seu telefone irá tocar. Pouca gente sabe, eu próprio não sabia, mas a origem dessa música é porque houve um conflito de pensamentos. Uma pessoa muito mística expressou para um homem, um compositor, essa ideia. Ah, não, porque vai ter o segundo sol, porque vai chegar, porque vai alinhar as órbitas, porque vai melhorar, vai ser assim. A ideia dela era essa, o pensamento dela, o que alimentava ela, o conceito que ela tinha era esse. E ele foi rude com ela, foi muito rude. E colocou o pensamento dele em conflito com o dela. Só que depois ele se arrependeu. E não tinha como falar para ela, olha, desculpa. Então ele criou a música. E a música virou um grande sucesso. E ele falava, foi a declaração para ela. Quando o segundo sol chegar, pode ter certeza que eu vou te telefonar. Eu vou assumir que eu estava errado. Porque essa é outra condição maravilhosa do pensamento. Que é quando a gente percebe o adultério, a adulteração, a gente pode voltar atrás. A gente tem condições de corrigir o que deu errado, o que fizemos de errado, através do próprio pensamento. A gente desconstrói a forma pensamento através de novas vibrações, da irradiação de vibrações positivas, de coisas melhores. É como diz aqui, processo mental que permite criar e manipular ideias, conceitos, juízos e raciocínio para compreender a realidade. Compreendo a realidade, meu pensamento não é tão bom. Meu pensamento ainda está meio poluído, com desejos que eu, alma, tenho. Pode ser riqueza, pode ser poder, pode ser uma dependência química, pode ser um medo, seja o que for. Mas eu, alma, alimento
Né? Porque o que disse Jesus? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E se o meu coração está em um determinado lugar, meus pensamentos estarão ali também. Porque a minha emoção está ali. Ainda somos emotivos, ainda nos ligamos à emoção. Mas quando nós olhamos com raciocínio e repensamos o conceito daquele tesouro, e aí? Como é o caso desse compositor, dessa música. Ele repensou o tesouro dele. Até então, os conceitos dele não podiam ser tocados. Aí chega uma pessoa com umas ideias que ele não conseguia compreender e ele já bateu de frente. Acho que todo mundo conhece o Rosendo Klinger, aquele psicólogo, né? Eu gosto muito dele. Ele fala umas verdades que às vezes me incomodam, mas se incomoda é bom, né? Como dizia minha falecida esposa, bateu, doeu, pega que é teu. Né? E ele fazia isso muito legal. Aí o que acontece? Ele uma vez ficou, para quem assistiu essa declaração dele, é muito legal, ele viu que um amigo dele comprou um Santa Fé, que era um carro que teve há um tempo atrás, não sei nem se existe ainda esse carro. E ele era apaixonado por esse carro. E ele entrou num processo auto-obsessivo que ficou pensando, não sei quantos dias, como eu vou fazer para comprar um Santa Fé, porque eu quero um Santa Fé. A esposa tentou conversar com ele já meio que ralhou com ela, se trancou no quarto, fazendo conta, e ele chegou à conclusão. Se ele ficasse 2 anos sem almoçar e sem jantar, ele economizaria o suficiente para comprar o carro. Aí ele parou a pensar, mas peraí, o que eu estou fazendo? 2 anos sem almoçar nem jantar? Vai ficar um pouquinho difícil de eu conseguir andar no Santa Fé depois disso, né? Só se for dentro do caixão. Por quê? Porque o pensamento dele foi dominado pela emoção. Mas quando veio o raciocínio lógico, o pensamento coerente do cognitivo que ele já havia adquirido, o conhecimento, a experiência de vida que ele já tinha, como espírita, como psicólogo, pronto, desfez todo aquele drama que ele estava vivendo. Mas com toda a experiência, com tudo mais, bateu a inveja e ele queria, porque queria ter um Santa Fé. Mas conseguiu a tempo voltar, né, antes de fazer uma grande loucura. Só que muita gente não consegue voltar a tempo. Muita gente pega e faz a grande loucura. Porque a grande realidade é que tudo o que fazemos é precedido por um pensamento. E eis a importância do nosso estudo de hoje. Eu cometi um erro. Tudo bem. Cometemos erros. Mas espera aí, você não pensou antes desse erro? Pensou. Nem que seja por uma fração de segundo, você pensou. E muitas das vezes, o pensamento já era um pensamento que nos acompanha. Vamos voltar a falar da infidelidade enquanto cônjuges, né? Que é o que mais se fala, né? O pessoal acha que é só isso que é adultério. Então vamos continuar um pouquinho nesse assunto, depois a gente dá uma desmembrada. Quando a pessoa tem a oportunidade da infidelidade, do adultério, nem sempre é com uma pessoa destinada, uma pessoa desejada, uma pessoa específica. Às vezes, pintou a oportunidade do nada e vamos embora. Só que isso já é fruto do quê? De uma série de pensamentos anteriores que foram criando fragilidades no comportamental que permitiu que a pessoa cometesse o erro, cometesse o equívoco. Então não existe essa ideia, fui fraco. Não, já está sendo fraco há muito tempo. Em dependência química, a gente costuma dizer, a recaída no uso está na distância de um pensamento. Porque o primeiro pensamento que entra na nossa cabeça e ganha espaço
na direção da recaída, é uma coisa que a gente chama de reserva, é a porta aberta, é uma porta imensa aberta, que só falta passar dentro. Esse é o poder do pensamento. Por isso que, independência química, a gente fala, é só por hoje. Pensa no hoje, não fica pensando adiante, porque se você pensar adiante, você se desencoraja. E se você pensar no ontem, você vai se lembrar e vai começar a rememorar as sensações que a droga oferece. Que o processo adicto, seja qual for, oferece. Basta um pensamento. Um pensamento que ganha o coração. Que ganha a oportunidade de fazer ninho na cabeça. A gente chama de comportamental, recaída no comportamental. Pensamento é muito mais importante do que a gente imagina. Mas como controlar o pensamento? Primeiro, temos que nos conhecer, nos entender. Mas mais do que tudo, que a gente precisa é estar aprendendo continuamente. O estudo da moral cristã cria bases poderosíssimas para a gente manter o pensamento o mais embasado possível, mais forte possível numa direção. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Allan Kardec fala, de todas as matérias contidas no Evangelho, a gente podia dividir em 5 itens. O último item que ele fala é a moralidade do Cristo. A moralidade é o único intocável, é o único assunto intocável que não foi atacado por ninguém, que ninguém pode discutir. A moralidade de Jesus era tão perfeita, tão sólida, que é impossível, já procuraram de todas as formas atacar. Só quem não conhece é capaz de gerar pensamento de crítica a Jesus. Aí a gente volta a ter falta de conhecimento de novo. Não conhece, não critica, porque não sabe o que é. Mas se tem a crítica, podem ter certeza, é porque não conhece a profundidade. Não estudou o suficiente para compreender a envergadura de um espírito que há bilhões de anos já é o espírito perfeito. Primeira base nossa é isso. Por quê? Porque o que ele disse? Qual é a nossa destinação? É um caminho largo? É pelo caminho largo que a gente vai trilhar? Ou é pelo caminho estreito? Pelo caminho reto? É um caminho estreito, que não permite que você se perca. Só que o pensamento por adultério é como aquela pessoa que vem no caminhozinho dela, aí vê uma flor bonita, sempre quis ver aquela flor, sempre quis ter aquela flor no vaso, aí ele passa, olha, aí tropeça no próprio pé, cai no buraco, erra o caminho, entra onde não devia. Por quê? Porque o desejo desviou a atenção do caminho reto. 100% dos nossos pensamentos equivocados têm origem em um desejo. Podem ter certeza disso. Os nossos pensamentos equivocados sempre nascem de um desejo, de alguma coisa, de um tesouro, de algo que a gente valoriza. Porque o desejo nem sempre é o que você quer, o que você, é aquilo que você valoriza. Então, eu desejo guardar, desejo ter, desejo manter. Mas quando que a gente vai parar para pensar em manter um tesouro sagrado chamado a integridade? Porque está no caminho, está no nosso caminho. Nós não temos como fugir disso. É a única coisa que nos que é Dharma, não tem como fugir do processo evolutivo. Não tem como nos tornarmos espíritos de luz. Não tem jeito, é a lei da evolução, é a lei do progresso. Não dá para fugir desse evento chamado progresso, não dá.
Só que se a gente continuar com os pensamentos na beirada do caminho, sem nos concentrarmos naquilo que realmente interessa, tanto mais difícil vai ser para nós individualmente, como vai ser como humanidade. Porque somos todos coesos em uma coisa, no nível de pensamento. Estamos todos muito próximos nessa questão. A gente fala muito de moralidade, de riqueza, enfim, a gente acha mil coisas para a gente se comparar e para se igualar, ou para se distanciar. Mas é o nosso padrão de pensamento que nos define aqui. Porque se temos um pensamento fixo, umas atitudes que são as coerentes, a gente não tem por que estar aqui. Não faz parte mais do meu universo mental essa faixa vibratória. Então, o que vai fazer a gente crescer, a gente evoluir? Vai ser o amor, a caridade, óbvio. Mas a caridade, quando a gente, tipo assim... Sabe aquela história do óbolo da viúva? A gente dá aquilo que nos sobra. Infelizmente, eu me reconheço assim, eu não tenho como negar. Eu me reconheço assim. A gente costuma dar o que nos sobra. A gente não sabe a dificuldade que é dar o óbolo da viúva, aquela moedinha. Porque é tudo que ela tinha. E quando você fala em abrir mão de tudo que tem, qual é o conceito que a gente chegou? Não vai me fazer falta. E mesmo que faça falta, eu não vou sentir falta. Porque eu sou dona do meu dinheiro. A viúva sabia, eu sou dono do dinheiro, o dinheiro não é meu dono. O meu pensamento constrói o distanciamento do material. A caridade vai se basear no fim da história, primeiro no pensamento. Qual é a grande máxima nossa, né? Primeiro faz na obrigação, até que aquilo se torne natural. Porque a gente tem ainda emoções muito aferroadas, muito enraizadas naquilo que nos prende à terra, ao terra-terra. Ao físico, ao material, ao carnal. E a gente, óbvio, mantém o pensamento circulante no mesmo nível, no mesmo padrão. Mas, já que falamos que isso é o que nós estamos no momento, e que temos uma saída, né? Vamos parar para pensar então agora naquilo que realmente importa. Reforma íntima. Vamos imaginar que quiséssemos reformar esse ambiente. Todo mundo está sentadinho aqui assistindo a palestra, daqui a pouco chega um monte de trabalhadores, de pedreiros, começa a quebrar tudo, tirar a janela, tirar o ar-condicionado, e a gente está aqui assistindo palestra e eles estão trabalhando. Eu acredito que não seria a melhor de todas as condições. Da mesma forma, seria muito confuso se resolvêssemos aqui, de repente, se a gente criasse uma parede aqui no meio para poder dividir. Dividir para quê? Não, porque a parede vai ficar legal aqui, o som vai distribuir melhor. São pensamentos que a gente vai tendo de tudo que pode se fazer de errado. Então a reforma íntima, na verdade, ela é também uma coisa que pode ser planejada. Aliás, o ideal é que seja planejada. Mas espera aí, Oscar, como é que a gente vai planejar a reforma íntima? Primeiro de todos os passos foi aquele que a gente falou lá no comecinho. Vamos conhecer nosso pensamento? Vamos prestar atenção no nosso pensamento? Será que esse pensamento é meu mesmo? Agora, já digo uma coisa estranha, tá? Se o pensamento não foi bom, foi um pensamento, vamos dizer assim, ruim, de maldade,
podem ter certeza que uma grande parte dele é meu mesmo. Porque a espiritualidade que vem, que a gente chama de obsessor, que são os irmãos que trabalham da sua forma, e por incrível que pareça, são os irmãos que também trabalham a nossa evolução. Eles também trabalham a nossa evolução, porque se você não tem contato com eles, a gente não consegue entender o quão maus nós somos. A gente não consegue ter essa visão. A gente só consegue ver quando a gente cai e vê, meu Deus, até onde eu cheguei. Dependência química é a mesma coisa, é quando a pessoa cai no fundo, que a gente chama de fundo do poço, e cada um tem o seu fundo de poço, né? E aí, o que eu fiz da minha vida? Teve um caso que nós cuidamos, que o fundo de poço foi a pessoa ser presa na frente da filha, de 5 anos de idade. Ficou com tamanha vergonha que procurou ajuda ainda dentro da cadeia. Tamanha vergonha que ficou da filha ver naquela situação. Cada um tem o seu fundo de poço. Nós também temos o nosso. E às vezes, todos os dias a gente tem um fundinho de poço que a gente não observa. Uma maldadezinha que a gente até se compraz com ela. Porque vamos falar a verdade, tem horas que odiar dá uma satisfação. Política, principalmente. Muita gente sabe do que eu estou falando. Quem não liga para a política, gente, são abençoados. Mas daí liga para futebol, que não adianta muito, então vamos lá. Mas quem liga para a política e briga por causa de política de forma equivocada, sabe do que eu estou falando. Quem gosta de esportes de forma equivocada, sabe o que eu estou falando. Às vezes é gostoso odiar. Gera prazer. Por quê? São os nossos tesouros. Odiar, desejar o mal daquela pessoa, que é uma afronta àquilo que eu considero bom, é um prazer. Só que o engraçado é que, se eu considero bom, como é que eu posso odiar? Então, alguma coisa não está boa. Alguma coisa de errada não está certa. Concordam? Como que eu vou dizer que eu odeio e isso é uma coisa boa? Não dá. Então, esse pequeno fundo de poço apareceu e muita gente não percebe por quê? Porque ao invés de gerar dor, gerou prazer. É a hora que a gente tem que parar e pensar, peraí, isso que eu estou fazendo comigo é certo? Vigiai e orai. O que Cristo pediu? Vigiai e orai. Ah, os apóstolos dormiam? Não, não é que eles dormiam. Eles se distraíam. O pensamento voava. Quando o pensamento voa, dorme. E nós, os espíritos já nos classificaram da seguinte forma. Somos como crianças adormecidas. Que tá assim, sabe, quando está querendo acordar, daí dá aquela brida assim de olho, né? Olha, fecha de novo e fica. Que nem vagalume. Alguém lembra? Ainda existe vagalume? Disseram que já estava até quase extinto, o pobre bichinho. Talvez nas florestas mais distantes deve existir muito ainda. Mas quem conhece vagalume sabe que ele está na escuridão, aí vem aquela luzinha verde bonita, né? Daquele brilhozinho, e apaga. Aí passa um tempão apagado. Aí lá longe brilha de novo e apaga. Aí passa um tempo. Aí, a gente tem aquele brilho de luz, aquela luminosidade, né? Aquele brilho repentino. Aí a gente apaga. Volta no estado de dormência em que pensamentos fúteis nos dominam. E a gente passa um largo tempo sem ter de novo uma ascensão luminosa. A nossa realidade é essa. E o que nos caracterizou para que pudéssemos entrar no reino nominal? Uma das características, a capacidade de discernir o bem e o mal. Mas para a gente discernir o bem e o mal, a gente tinha o quê? Que manter coesão de pensamento, continuidade de pensamento. Porque os animais têm pensamentos, eles têm raciocínio. Só que eles não têm uma continuidade, eles dão aquela pensada assim,
e daqui a pouco já volta para o seu lado altamente instintivo. E nós ainda trabalhamos nesse sentido. Ainda voltamos ocasionalmente para o nosso lado instintivo. Mas isso é o que nós somos. Tudo bem. Estamos acordando agora, percebendo que o mundo é diferente, que pode ser diferente. Que basta a gente trabalhar a nós mesmos. E um dos trabalhos que às vezes a gente não consegue imaginar, que é extremamente importante, é o pensamento a respeito da dor. Uma das coisas que a gente mais tem adulterado é o conceito da dor. Porque, me corrijam internamente se eu estiver equivocado, mas muitas vezes dentro de nós ainda ressoa, ainda ecoa aquela frase, castigo, aquela palavra castigo, punição, você merece. Muitos espíritas sabem do que eu estou falando, porque teve um tempo que a ideia era essa, não, você vai ser punido, você vai ser castigado, que são reverberações da nossa evolução em diversas outras religiões que tinham isso como ensinamento. Você vai para o inferno, né? E de repente chega o Espiritismo trazendo uma luz totalmente diferente que nos permite quebrar uma linha de pensamento da humanidade, pelo menos da ocidental. Porque uma grande parte dos pensadores orientais não tem esse mesmo conceito. Em alguns lugares, inferno nem se ouviu falar. Mas também Jesus também nem se ouviu falar. Então, o nosso conceito a respeito de nós mesmos é a primeira coisa que a gente tem que quebrar. Não somos demais, não somos nada demais, mas também não somos nada de menos. Somos exatamente o melhor que nós podemos ser até agora. Estamos no melhor momento, na melhor condição. Somos o melhor, o máximo que já fomos em toda a nossa existência. E o tempo todo é assim. O tempo todo estamos no limite, no máximo do que somos. Mas podemos ser mais? Podemos. É o máximo do que eu fui até agora, mas no próximo segundo eu posso ser muito mais. Posso. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro do universo. Eu não sou um criminoso. Eu não sou uma pessoa que tem pensamentos cruéis e que devo me punir pelos pensamentos. Antes, olhar para eles com carinho e compreender. Tá, eu penso isso. O que eu posso mudar dos meus tesouros, dos meus conceitos, para que eu consiga ser mais do que eu sou? Porque, é como eu falei, nós temos um conceito da dor, de punição, de castigo. Ah, estou pagando os meus pecados. Não está não. Não está não. Quando vem a expiação, é só a gente saber que somos capazes de sobreviver a uma provação, uma prova, a uma circunstância, um aprendizado que a gente negou no passado. Então, quando chega, peraí, legal, eu estou tendo a oportunidade de passar no vestibular de Deus. Olha que coisa maneira. Eu estou numa situação difícil. Então tá, peraí, em vez de eu ficar me lamentando do que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como Jerônimo Mendonça? É Jerônimo Mendonça mesmo, né? O Gigante Deitado? Não. O Gigante Deitado, eu lembro que o nome dele era Jerônimo. Agora não me lembro o sobrenome dele. Ele tinha um problema muito sério, genético, degenerativo. Estava já à beira da morte, do desencarne. E tinha uma hemorragia pela região genital que não parava por nada. Ele era muito amigo de Chico Xavier. Aí os amigos conseguiram colocar ele no avião. Isso lá,
séculos passados é brincadeira, mas muitas décadas atrás. Levaram e colocaram um lençol branco em cima dele, que o lençol chegou lá vermelho, como uma rosa, ele até definia, chegou vermelho inteiro, como uma rosa, tamanha quantidade de sangue que minou do corpo do Jerônimo, do gigante deitado, para o tecido. E ele falou: Chico, eu estou me despedindo. O meu fio da vida está fininho, fininho. Aí Chico olhou, pediu a todos que fizessem uma prece em torno do amigo. Fizeram a prece. Colocou a mão sobre Jerônimo e falou: meu amigo, faz o bem, que o cordão engrossa. Na hora, a hemorragia estancou. Só que ele é chamado gigante deitado porque ele era tetraplégico. Tudo ele dependia dos outros. Tudo. Para comer, para se higienizar. Andava num carro adaptado, deitado o tempo todo, viajava milhares de quilômetros, inaugurando hospitais, inaugurando creche, fazendo palestra, divulgando a doutrina espírita. Não sei exatamente, mas me parece que é alguma coisa em torno de 20 anos que ele viveu assim ainda. E a mãe dele falava: meu filho, você não anda, você não usa os braços, tudo você depende dos outros, e você é o único filho que eu não vejo dentro de casa, porque nunca está aqui. E ele era feliz. Ele era feliz. Porque ele tinha encontrado a grande missão dele, apesar das dificuldades. Aliás, não apesar das dificuldades. Ainda mais em função das dificuldades, ele resolveu ser maior do que tudo o que ele estava passando. É uma questão de decisão. De pensar na decisão. É difícil. É um processo longo. A gente cai. Mas se a gente parar de pensar que estamos competindo com Deus ou competindo uns com os outros, entender que a única coisa que nós precisamos fazer é edificar de forma consciente, estudar, compreender onde eu posso aplicar. Naquele momento em que uma obra, um momento de caridade, bate no meu coração de uma forma, não faça. Não faz, não acontece. Não é fazer as coisas impensadas também, tá, gente? Não é isso. Mas quantos gestos de caridade a gente deixa de fazer por um pensamento de repulsa num momento qualquer? Como Maria de Magdala, que abraçava os leprosos. Porque abraçar os leprosos não era só uma coisa, era pessoas em carne viva, com cheiro horrível, indescritível, que a gente não conhece, porque não faz parte da nossa convivência. Isso, muitas vezes, que não significa nada material, mas significaria repulsa para muitos de nós. Essas pequenas construções são pequenos pensamentos do dia a dia que a gente vai edificando e vai acelerando, porque a cada pensamento que a gente cria, que embasa no bem, que sobrevive às provações, ele serve de base por si para muitos outros pensamentos positivos. Hoje em dia não é mais uma questão de tentar. Somos filhos de Deus, portanto somos inteligência. É questão de edificar, de construir a nós mesmos. Amando o que somos, compreendendo que não existe punição, mas existe educação. E quanto mais difícil é a prova, tão mais orgulhoso a gente sai quando se vê vitorioso. Tão maior é o nosso orgulho de uma grande vitória. Mas toda grande vitória é formada como uma prova. Se não fosse cada letrinha escrita na prova, ninguém seria bem-sucedido naquilo que está fazendo. São as pequenas letrinhas que formaram os textos. E, enfim, os textos formaram o sucesso. Os nossos pensamentos são assim.
Muito obrigado a todos e uma noite maravilhosa.